no Brasil. E a apresentação de sua lógica de argumentação. O que é isso, né? Quais os argumentos que você pretende desencadear ao longo do seu desenvolvimento? É o que eu falei. Aí você vai montar uma introdução, né, roteirista, uma introdução por roteiro. Apresentou o corretor, o que você vai desenvolver, os argumentos que você vai desenvolver logo abaixo. Não é, né, não é algo obrigatório, não. Eu posso, na verdade, pegá-lo de surpresa e começar já a desenvolver, apontar os argumentos e começar a desenvolvê-los já no meu desenvolvimento. Eu gosto de uma redação assim, porque eu apresento muito a vocês, mas vocês não são obrigados, né, a apresentar de cara, até porque assim, é importante que façamos, no Enem principalmente, uma introdução muito curta, não muito longa, para que sobre espaço, sobrem linhas, para eu fazer bem, desenvolver bem no meu texto e concluí-lo muito bem, já que que a proposta de invenção é de suma importância para a redação do Enem. Show? Vamos lá, então. Então, coloquei aqui, né, a introdução sobre o tema que vocês vão ver lá abaixo, lá, né? Racismo no Brasil. Eu coloquei um tema mais bonitinho lá, né, mas retomando aí a um tema que já foi muito colocado em voga no nosso país e dificilmente vai acabar, né? Então, racismo é uma chaga social no Brasil. Então, de cara, eu já apontei minha tese. Então, racismo é uma chaga social no Brasil. Mesmo após, né, mais de um século de abolição da escravatura, a população negra permanece, na maioria das vezes, à margem dos espaços de prestígio, à margem dos espaços prestigiosos. A relação de exclusão com base na cor da pele está presente nos ambientes de trabalho. Eu já apontei já a minha lógica argumentativa, não é isso? O que eu vou desenvolver? Então, a relação de exclusão com base na cor da pele está presente nos ambientes de trabalho, nas universidades e nos hábitos cotidianos. Então, compreender como o racismo opera no tecido social e como é possível superá-lo é, dessa forma, confrontar uma ferida que marca o país. Não, é uma ferida que já tem há muito tempo, né? Já marca o nosso país aí. Tranquilo? Então, assim, montei minha introdução. Certo? Então, aqui, ó, perceba que na introdução, logo apontei minha tese ali. Né? O racismo é uma chaga social no Brasil. Depois, né, eu fiz uma primeira contextualização sobre a tese. Certo? Que eu botei a relação de exclusão com base na cor da pele está presente nos ambientes de trabalho, nas universidades e nos hábitos cotidianos. Certo? Eu contextualizei a minha tese apresentada ali. É importante se vocês conseguirem fazer essa contextualização também da tese que vocês apontaram. Show? Lembrando, tem várias maneiras de vocês, né, elaborar uma introdução. Você não tem que elaborar dessa forma, não. Mas é importante que sempre esteja presente na tua introdução a sua opinião, que é a sua tese, tá? A introdução é, então, finalizada com a apresentação da lógica de argumentação, encaminhando o roteiro. Eu vou encaminhar o leitor para o meu desenvolvimento, certo? Então, compreender como o racismo opera no tecido social e como é possível superá-lo é, dessa forma, confrontar uma ferida que marca o país. Então, eu já vou apontar mais ou menos o que eu vou desenvolver abaixo. Né? Como é que o racismo vai operar no tecido social e como é possível superar isso. Então, eu vou já trazer para mim, né, os argumentos que eu vou desenvolver, né, de forma contundente nos parágrafos abaixo, né, nos parágrafos do meu desenvolvimento. Tranquilo, gente? Beleza? Então, aqui já está pronta, está montada a minha introdução em relação ao tema que vocês podem fazer, como é que eu acho legal que vocês façam aí durante essa semana. Vocês podem escolher um dos dois, tá? Tanto, né, acho que é o trabalho análogo à escravidão, a escravidão moderna, quanto esse aqui, tá? Dessa forma, o leitor é preparado para um desenvolvimento textual que discorrerá sobre como o racismo opera no tecido social e como é possível superá-lo. Então, desenvolvimento, né? Agora é hora de apresentar o que os organizadores do Enem chamam de estratégias argumentativas. Nos parágrafos de desenvolvimento, geralmente 2, que é o que eu mais gosto, né? Que eu indico a vocês, devem ser utilizados argumentos para desenvolver a tese inicial de modo a convencer o leitor. Então, vamos utilizar aí, né? Já vimos lá atrás. São exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis. O fato tem que ser sempre comprovado. Hoje de manhã, eu estava dando aula, a aluna perguntou para mim assim, professor, eu coloquei lá a explicação alegando que a sociedade tem uma repulsa em relação aos moradores de rua, né? Criando uma imagem pejorativa em relação a bandido, né? São pessoas que vão te roubar, né? Mas com base em quê? Né? Então, os fatos têm que ser comprováveis. Com que base? Né? Se colocar assim, o corretor vai pontuar vocês. Então, tudo que você for escrever ali, né, tem que ter base em alguma coisa. Tranquilo? Tem que estar sempre, né, pautado, comprovado. Show de bola? Citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto. É importante que você tente colocar também, né, pessoas, aquele famoso argumento de autoridade, pessoas que são especialistas naquele assunto. Show? Eu posso, né, narrar pequenas narrativas ilustrativas. Como eu falei com vocês, eu posso narrar sim, contar um fato. Show? Mas logo depois
eu vou voltar para a minha dissertação. Eu não posso fugir da tipologia textual. Tranquilo? Alusões históricas, como falei com vocês, eu posso, né, usar as alusões históricas para confirmar aquilo que eu quero dizer. E comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Então, a alusão histórica traz isso para nós. Eu vou comparar os fatos, as situações, épocas ou lugares distintos. Se você fizer isso na minha redação, eu a torno cada vez mais rica. Certo? Então, veja o exemplo de 12 parágrafos de desenvolvimento para a nossa redação, né, sobre o racismo no Brasil. Então, a última nação ocidental a conceder liberdade aos escravos com a Lei Maria da Penha, olha. Então, a última nação ocidental a conceder liberdade aos escravos com a Lei Áurea de 1888. O Brasil buscou construir, desde então, uma autoimagem de território de respeito às diferenças e de convívio racial pacífico. A Lei Áurea, no entanto, foi conservadora em seu texto e não contou com qualquer ressarcimento ou política de inclusão para populações que ficaram tanto tempo afastadas, né, da cidadania, do direito à educação, da liberdade de ir e vir. Show? O resultado previsível foi a perpetuação de uma violência social herdada do passado, mas renovada no presente. Só foi renovada essa violência aí, que nós herdamos do passado, ela foi só renovada no presente. Infelizmente, né, o jovem negro de comunidade carente, ele sofre muito com o poder da polícia, né, com esse preconceito, né? O policial, na verdade, ele tem isso com ele, né? A cor padrão para ser bandido, infelizmente, é a cor negra. Então, quando passa um negro, cansei de ouvir isso. Quando passa um negro, né, eles realmente falam, né, que passou um indivíduo com cor padrão. Então, assim, é uma coisa absurda. É algo absurdo isso acontecendo no mundo de forma geral, não só no Brasil, no mundo de forma geral. Show? Então, aqui, gente, eu tentei fazer aquele justificar para ficar certinha quanto à margem, né? Eu marquei aqui meu parágrafo e deixei certinha mais. Ela ficou um pouquinho afastada aqui, né? Isso aqui foi com relação ao texto mesmo, tá? Então, se foi justificável o descaso a que acabaram relegados milhares de... Desculpa, vamos lá de novo. Se foi justificável o descaso a que acabaram relegados, né, milhares de ex-escravizados, foi também persistente a luta deles pela liberdade plena. Uma luta que ecoou em seus descendentes e que hoje se traduz em batalha por representatividade e mais espaços de poder. Conquista bem conhecida dos brasileiros, a política de cotas, né, por exemplo, vem, né, legando uma mudança, né, na feição das universidades, das repartições públicas, hoje mais heterogêneas. Então, assim, eu falo muito isso, né? Muitos alunos são contra, né, a cota racial, mas se você for a PUC do Rio de Janeiro, minha opinião, tá, gente? Não estou tentando conduzir vocês a nada. Então, se você for a PUC do Rio de Janeiro, por exemplo, num curso de Direito à tarde, você vai ver 1 ou 2 negros. Aquele negro vai ser rico, vai ter um carro muito bom, ele conseguir educação de qualidade, mas mesmo assim ele vai sofrer preconceito, né, dos outros ali por ser negro, por estar estudando na faculdade, né, de referência do nosso país. Então, assim, é muito complicado isso. E se nós pegarmos lá atrás, o Joaquim Barbosa, ele foi o único, até hoje, o único negro a ocupar uma cadeira de importância, né, a tornar-se presidente do STF. Então, assim, se você buscar realmente aí, você tem muito argumento, né, em relação a esse tema aí, que é o racismo no Brasil. Show de bola? Tranquilo, gente? E a redação do Enem vai estar sempre preocupada com o seu olhar, né, em relação aos direitos humanos, vai estar sempre preocupada com o seu olhar, com a representatividade que os jovens têm em relação aos temas apontados. Beleza? Então, aqui eu botei. Observe que no primeiro parágrafo B, desenvolvimento, é feita uma alusão histórica à Lei Áurea. Isso atende a um requisito importante exigido pelo Enem, que é a contextualização. Conforme elencado acima, essa contextualização pode vir de fatos históricos, dados estatísticos e citações. Essa contextualização é importante demais que coloquemos. O Enem cobra isso realmente. Tá? Eu botei assim, o desenvolvimento é a hora de explicar o que você falou na introdução, só que com detalhes. Ou seja, se na introdução houve uma promessa, a hora de cumpri-la é no desenvolvimento. O trecho seguinte faz justamente a ligação do passado com o momento atual, corroborando a tese apresentada lá no início da introdução, de que o racismo é uma chaga social, ainda presente no Brasil. Então, veja, a Lei Áurea não contou com qualquer ressarcimento ou política de inclusão para populações que ficaram tanto tempo afastadas da cidadania. O resultado previsível foi a perpetuação de uma violência social herdada do passado, mas cada vez mais, quer dizer, renovada no presente. Show? Tranquilo, gente? Então aqui, ó, na verdade, eu comecei a desenvolver, né, o que trouxe a minha tese inicial. Tranquilo? Show? Então você vai sempre pensar, né, em trazer argumentos que vão sempre trazer, confirmar, ratificar, colocar em evidência a opinião que você tem em relação ao tema. Um dos pontos valorizados pelos examinadores do Enem no desenvolvimento
da redação é a capacidade de o candidato estabelecer paralelos e contrapontos. Observe que, ao final do desenvolvimento, o texto reconhece avanços no combate ao racismo, sim, né, a criação das cotas raciais, trazendo uma visão de mundo atenta aos fatos atuais. Então, conquista, né, bem conhecida dos brasileiros é a política de cotas, por exemplo. Vem legando uma mudança na feição das universidades e repartições públicas hoje muito mais heterogêneas. Então, é importante você estabelecer paralelos e contrapontos também. Show? Então, assim, isso aí é importante que apareça e colocaram realmente aí no texto, tá? E a conclusão. Antes de detalharmos como concluir o texto, né? Leia esse exemplo de conclusão aí. Então, os avanços na política de inclusão racial no Brasil, entretanto, ainda continuam pontuais e resultam de pressões da sociedade organizada. O país permanece sem uma política de Estado coordenada, ampla, que ultrapasse governos e esteja presente em diferentes pastas, como o Ministério da Justiça, com políticas, estou explicando aí, né, com políticas mais precisas de ressocialização da população carcerária, em sua maioria negra, certo? O Ministério da Educação, com as sistemáticas de conscientização em eventos e materiais didáticos, né, para conscientizar o outro, né, para tentar acabar realmente, né, com esse abismo, com esse racismo, com essa diferença aí, racial que existe no nosso país e no mundo todo, certo? Então é importante, ó, apontar algumas pastas, como eu fiz aqui, ó, Ministério da Justiça, né, com políticas mais precisas de ressocialização, já que a população carcerária, né, não tem nada de ressocializar, nos nossos presídios, desculpa, não ressocializam ninguém. Na verdade, os presídios são, na verdade, uma universidade do tráfico de formar bandidos, não de ressocializá-los, então é complicado demais. Em sua grande maioria, né, a sua população é formada por negros. Em sua grande maioria, os jovens que morrem no nosso país são jovens, né, moradores de comunidades carentes e negros. Por isso tem muito mais mulheres do que homens hoje, né? Porque os homens morrem muito mais que as mulheres, e principalmente negros, né, pobres e moradores de comunidades carentes. Tranquilo? Então, ó, só assim, ultrapassando ações pontuais, será possível minimizar de forma mais efetiva o abismo racial que ainda assola o nosso Brasil, o nosso país. Tranquilo, gente? Então, eu finalizei meu texto, coloquei introdução, desenvolvimento e conclusão. E aqui eu fiz, na verdade, ó, botei assim, vamos trabalhar direitinho aí, vamos pontuar como é que foi a conclusão. Um aspecto mais relevante na conclusão de uma redação para o Enem é a proposta de intervenção, para, né, a solução para aquele problema abordado. Então, ou seja, a sua redação deve, ao fim, apresentar uma solução, uma forma de resolver a questão abordada. A proposta de intervenção deve refletir os conhecimentos de mundo de quem a redige. Então, é importante demais que vocês tenham esse conhecimento ampliado. Por isso que é importante demais que vocês leiam muito até a redação do Enem. E, quando bem elaborada, deve conter não apenas a exposição de ação interventiva sugerida, mas também o ator social competente para executá-la. Foi o que eu falei com vocês. Ela tem que ser execuível. O cara pode pegar minha proposta e colocar em ação, utilizá-la para propor realmente, para solucionar aquele problema. Tranquilo? Além disso, a proposta de intervenção deve conter o meio de execução da ação e o seu possível efeito. É aquilo que eu falei. É importante que ela seja execuível. É importante que eu crie uma proposta, né, totalmente nova, inovadora. Para quê, professor? Para que eu alcance, né, os 200 pontos naquela competência. Então, perceba que no exemplo da conclusão acima, os requisitos avaliados pelo Enem são atendidos. A ação interventiva é uma política de Estado coordenada, ampla, que ultrapasse governos. Os atores sociais competentes são as diferentes pastas que eu apontei ali, pastas governamentais como o Ministério da Justiça e da Educação. E o possível efeito em minimização de forma mais efetiva do abismo racial que ainda assola, né, que ainda existe no nosso país. Foi, meus amores, eu coloquei aqui, na verdade, o texto já pronto, né? Acho que eu não preciso ler para vocês. Vou ler para vocês rapidinho, né? Ainda temos tempo aí. Então, racismo é uma chaga social no Brasil. Mesmo após mais de um século da abolição da escravatura, a população negra permanece, na maioria das vezes, à margem dos espaços de prestígio. A relação de exclusão com base na cor da pele está presente nos ambientes de trabalho, nas universidades, nos hábitos cotidianos. Compreender como o racismo opera no tecido social e como é possível superá-lo é, dessa forma, confrontar uma ferida que marca o país, que assola o país. Então, a última nação ocidental a conceder liberdade aos escravos, com a Lei Áurea, né, de 1888, o Brasil buscou construir desde então uma autoimagem de território de respeito a diferenças e de convívio racial pacífico. A Lei Áurea, no entanto, foi conservadora em seu texto e não contou com qualquer ressarcimento ou política de inclusão para populações que ficaram tanto tempo afastadas da cidadania e do direito de letramento, liberdade de ir e vir e assim por diante. O resultado previsível foi a perpetuação de uma violência social herdada do passado, mas renovada no presente.
Então, se for injustificável o descaso aqui, acabaram relegados milhares de ex-escravizados, foi também persistente a luta deles pela liberdade plena. Uma luta que ecoou, né, em seus descendentes e que hoje se traduz em batalha, né, por representatividade, e mais espaços de poder. Conquista bem conhecida dos brasileiros, a política de cotas, por exemplo, vem legando, né, uma mudança na feição das universidades, das repartições públicas, hoje muito mais heterogêneas. Então, finalizando, os avanços na política de inclusão racial no Brasil, entretanto, ainda continuam pontuais e resultam de pressões da sociedade organizada. O país permanece sem uma política de Estado coordenada, ampla, que ultrapasse governos e esteja presente em diferentes pastas, como o Ministério da Justiça, com políticas mais precisas, né, de ressocialização, população carcerária, em sua maioria negra, o Ministério da Educação, com ações sistemáticas de conscientização em eventos, materiais didáticos, né? Só assim, ultrapassando ações pontuais, será possível, né, minimizar de forma mais efetiva o abismo racial que ainda assola, que ainda aflige o país. Tranquilo, amores? Então, eu finalizei meu texto aí. Eu poderia colocar vários exemplos. Poderia colocar o exemplo de jogador de futebol que sofre ainda com racismo lá fora. Então, assim, é um tema muito amplo, né? Que nos permite realmente, né, uma boa argumentação. Show? Então, eu gostaria que vocês escolhessem ou esse tema ou outro, né, para vocês me entregarem, né, esta semana. Eu vou ver depois direitinho como é que a gente faz aí, né, essa correção, né, para que vocês me mandem ao final desta semana, até sexta-feira, de repente, se vocês conseguirem, no sábado, por exemplo, de repente, a redação pronta para poder corrigir no final de semana, tá? Então, botei assim, ó, tema, racismo no Brasil, como combater esse mal do século XXI. Então, esse é o tema que eu trouxe e coloquei no final aí, algumas frases importantes, né, que marca aí, na verdade, infelizmente, esse momento pelo qual estamos passando. Então, enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Não precisamos ser negros para lutarmos contra o racismo, só precisamos ser humanos. Beleza, amores? Então, assim, esse é o tema que eu trouxe para vocês. Gostaria que vocês fizessem, porque está muito em voga. E, a meu ver, é um tema muito bom, mas também vocês podem fazer, ou deixar para a próxima semana, de repente, aquele tema lá, né, do trabalho escravo, né, o trabalho análogo à escravidão. Tranquilo? Vou acertar depois com a Dayana aqui, como é que seria essa parte de correção realmente. Se vocês vão escrever virtualmente, eu vou corrigir, que eu acho que é a forma mais fácil realmente. Vou só, né, ajeitar ali as arestas com ela ali e coloco para vocês no grupo direitinho, tá? Tranquilo? Ficou alguma coisa pertinente, alguma dúvida em relação à aula, em relação ao que eu falei, ao que foi dito? Fale comigo aí. Né? Tranquilo até aí? Dayana, posso encerrar por aqui? Pode sim, que foi. Eu vou encerrar aqui e aí a gente acorda a melhor forma da redação e eu coloco no grupo para ir. Tá bom, show de bola. Tranquilo. Gente, ó, prazer em conhecê-los, muito bom estar com vocês. Beijo grande, boa noite a todos aí, tá? Fiquem com Deus. Boa noite, boa noite. Tamo junto sempre. Qualquer coisa, ó, estou no grupo lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né? De repente estão tímidos aí, vocês podem falar com à vontade no grupo, podem me chamar no particular, podem ficar à vontade. Vocês não podem ficar com dúvida, beleza? Tamo junto.